Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus, vamos de novo, vamos a mais uma live aí. Vamos liberar aqui pro pessoal aqui que quer participar da live. Hoje vai ser bacana, pessoal. Hoje é bom vocês que gostam de Apocalipse ficar junto com nós aqui para vocês ver o que vai ter de bom aqui, tá bom? Deixa eu baixar meu volume aqui. Nós vamos liberar aqui pro pessoal que quer entrar com a gente, tá bom? Deixa eu deixar o comentário aqui. E hoje vai ser bênção de Deus. Vem uns dias que a gente não vem gravando aqui, mas estamos sempre orando, estudando, fazendo alguma coisa pro reino, né, pessoal? Estamos sempre, nunca estamos parados. Para a glória de Deus, temos conseguido fazer as coisas. Deixa eu liberar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Se a tua igreja não fala, tu tá com problema. Se a tua igreja não fala sobre o Apocalipse, vocês vão ter problemas, tá, pessoal? Então, conversa com o teu pastor, mostra essa live aqui pra ele, esse vídeo pra ele, e vê se junto vocês podem meditar, tá? Se junto vocês podem meditar sobre essa live que vai estar sendo apresentada aqui essa noite. O que acontece aqui? Eu vou disponibilizar aqui para vocês ver e nós vamos estudar junto, tá? Deixa eu só apagar aqui para as pessoas poderem ver. As pessoas poderem acompanhar nós juntos, tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje nós vamos falar em Apocalipse e eu vou mostrar coisas importantes para vocês. E aí tu já vai preparando teu telefone e dá uns print na tela. Se tu quiser, eu também posso te enviar no privado ali o estudo que nós vamos estar dando aqui. Tá bom? Eu vou virar a câmera logo, vocês vão ver aqui na tela e vão poder acompanhar o livro do Apocalipse juntinho comigo, tá bom? Vocês vão poder acompanhar algo que é importantíssimo para vocês que gostam de Bíblia, que querem aprender mais coisas sobre o Apocalipse, né? Ou que não estudaram Apocalipse e querem ter uma visão ampla desse livro aí. Eu vou estar liberando para vocês algo que é importante aqui, tá bom? Vamos lá, aqui já está liberado para o pessoal entrar, para o pessoal poder participar, para o pessoal poder compartilhar. Não sei que hora tu está vendo essa live, que momento tu está vendo, se tu vai ver no Facebook ou se tu vai ver no YouTube. Pode ser que dê algum barulho aqui, tá? Porque eu não estou no estúdio hoje, eu estou aqui na sala porque está um pouco calor aqui no sul, bem calor para nós. E aí a gente veio aqui para a sala da casa para poder ficar melhor, né? Mais à vontade. Então pode haver algum barulho, tá? Assim, de carro passando aqui próximo da rua, moto barulhenta. Então vocês peço que vocês tenham um pouco de paciência com essa minha live aqui, até porque eu não faço corte depois, pode ficar barulhos depois, eu peço que vocês tenham um pouquinho de compreensão sobre isso aqui. Bom, sem mais ficar conversando, enrolando, aí vamos direto ao que interessa, que hoje é o livro de Apocalipse. Eu já vou abrir aqui para vocês, vou mostrar para vocês no Prezi aqui, e vocês vão poder acompanhar na tela aí grande, vocês vão ver os textos ali, tudo certinho. Bom, vamos lá que vocês vão ver o que tem de novidade hoje. E essa aula promete, pessoal, vai ser bênção de Deus. Vamos virar a tela aqui, vamos abrir o livro para nós. Vamos lá, vamos virar a tela para vocês agora aí, tá bom? Vou ficar falando aqui. Quem está entrando agora aí, tô aqui, mas eu tô virando a tela para vocês poderem ter uma visão sobre o livro, tá bom? Vamos lá, olha aí. Aqui a gente vê, já vou abrir de cara para vocês verem aqui o livro selado, né, pessoal? Para quem não sabe ali, o que é o livro selado do Apocalipse? O que é o livrinho, né, que João comeu, Ezequiel comeu aquele livro, né? Na tua boca será doce, mas no teu ventre será amargo. Como é esse livrinho aí, ó? O livrinho selado é isso aí, ó. Os selos ali que a gente tem ali, né? A gente tem aqueles 7 selos.
E aí é onde João vai ver a visão de um livro selado de 7 selos. Ele vai começar a abrir aqueles selos ali. Vão se abrir aqueles selos ali para João. E ele vai ver o que tem dentro do livro selado. Tá bom, pessoal? Então, o livro selado é isso aí. Douglas, já foi aberto o livro selado de 7 selos? O livro do Apocalipse, esse livrinho ele já foi aberto? Já abriu os 7 selos? Talvez você tenha essa dúvida, tá? Será que já abriu esse livro aí? A dúvida tua eu já vou esclarecer agora. O livro, os selos já abriram há 2000 anos atrás, tá bom, pessoal? Por quê? Por que já abriu? Porque o livro é isso ali, ó. E ali, cada selo que é tirado é visto o que tem dentro do livro. Então, tira o selo, enxerga o que tem, vai contemplar o que está escrito dentro daquele livro. Tira outro selo, vai ver o que acontece quando abre o segundo selo. Isso nós vamos ler tudo aqui. Juntinhos, daqui a pouco a gente vai ler tudinho, tá bom? Então tá aí, o livro selado é esse aí. Já foi aberto há 2000 anos atrás, esse livro foi aberto, que é o livro selado de 7 selos. Porém, o que tem dentro do livro selado é que ainda não aconteceu. Não aconteceram as coisas que estão dentro do livro selado. Entendeu? Então é isso aí. O livro já foi aberto por João, né? E ele já revelou para nós o que tinha dentro do livro, da visão que ele viu. Agora falta se cumprir as coisas que está dentro daqueles selos, certo? Vamos lá, vamos mostrar mais os detalhes aqui para vocês. Os cavaleiros aí, cavaleiro branco, vamos falar já dele. Cavaleiro vermelho, cavaleiro preto. E aqui na tua Bíblia, que é o cavaleiro verde, na verdade, no original escrita a Bíblia é cavaleiro amarelo, tá? Países da onde vem o anticristo, ó, países da onde o anticristo, o povo vai ser facilmente enganado por ele, vai se dobrar a ele. Ó, esses países aí, Iraque, Irã, Egito, Turquia, Líbano, Arábia, Argélia, né? São os países onde eles adoram lá, né? Que não há Deus senão Alá para eles, né? Então, Alá é grande nesses países, é o que eles pregam, os muçulmanos, né? Então vamos lá, vamos continuar no livro. Vamos ver já o que acontece. Nas aberturas dos selos, tá? Vamos ver o que acontece quando abrir os selos. Mas já vamos começar agora vendo os cavaleiros também. Ponto. O que a gente tem que... Isso aqui é importante, eu sempre falo nas minhas lives aqui, mas hoje eu estou trazendo para vocês o Preze aqui, né? Hoje eu estou trazendo para vocês poderem acompanhar melhor, né? E aí o que acontece, pessoal? Acontece que a que hora vai começar o Apocalipse? Aqui hoje nós vamos ver certinho quando começa, em que momento ocorre, né? Em que momento o livro selado ele começa os eventos que tem dentro do livro selado. Isso que nós vamos ver hoje aqui. E eu vou optar por um pouco de barulho aqui na minha live, mas menos calor. Muito calor tá aqui. Tá abafado no sul, pessoal. Vamos lá. Então vamos entender um pouco agora o que acontece, quando inicia essa última semana de Daniel. Para quem não sabe, para quem já nos acompanha, é fácil, mas quem está começando agora no Evangelho, quem está começando agora, ou que está há anos, mas nunca meditou no Apocalipse, por que a gente fala da última semana de Daniel? Isso é importante falar para vocês. E eu já vou botar ali para a tela que vocês vão ver ali, ó. Olha aí. A última semana de Daniel, que é dita aqui, que vocês estão lendo aqui, é quando inicia, tá? É a última semana, é a última semana de anos, tá? Daniel, ele teve uma visão. Nesta visão que Daniel ele vai ter, o anjo vai falar com ele lá que 70 semanas estavam determinado para o povo, para a santa cidade, né? Para haver justiça eterna, para o povo ser liberto. E Daniel ele vai começar a entender a visão, que era a saída do cativeiro da Babilônia, que o povo estava aprisionado, mas também aquelas semanas de anos, né? Posso trazer outro dia aqui o estudo só sobre as 70 semanas, agora vai ficar até mais fácil para nós. E Daniel ele vai entender que uma semana de anos, 70 semanas, esse barulho aqui ficou forte agora.
Essa semana de anos, pessoal, essa semana de anos é a qual o Daniel ele vai ter a última semana, que são semana de anos, tá? Uma semana tem 7 dias, então semana de anos seriam 7 anos, tá? Então, quando se inicia essa última semana de Daniel, quando se inicia esses 7 últimos anos finais, que é os anos onde muitos conhecem como o período de 7 anos de tribulação, que na verdade a gente vai ver no slide aqui hoje, que essa última semana, quando ela inicia, não é 7 anos de grande tribulação, mas é 7 anos que, dentro desses 7 anos, tem um período de 3 anos e meio de grande tribulação. Tem alguém curtindo aí? Eu não consigo ver agora, mas logo logo eu já vou ver nos comentários quem curtiu e já vou mandar um oi para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, então é isso aí. Essa última semana de anos aí, ela é uma semana onde são os últimos 7 anos, que são 3 anos e meio que a igreja vai profetizar. A gente vai ver isso aqui que está dentro do Apocalipse. E são 3 anos e meio onde terá tribulação mesmo, onde a igreja vai ser perseguida. Isso a gente vai ver tudo aqui nos slides aqui, tá bom? Deixa eu só não perder o foco aqui, vou virar para vocês de novo. Vamos lá, quando se inicia essa última semana, né? Semana de Daniel, vamos lá, última semana de Daniel, que tá ali para vocês, né? Última semana de Daniel, bem grandão lá, vamos abrir bem grande para vocês, para a glória de Deus, conseguimos fazer isso aqui hoje, né? Isso aqui vai ser interessante, vai ser uma ajuda para nós, tá? Vamos lá, quando se inicia essa última semana de Daniel, tá? Vamos lá, quando se inicia essa última semana, selamento para entrar na última semana. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, verso 2 ao 3, olha lá que diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, 2 ao 13. Então, quando se inicia essa última semana, no momento para iniciar essa última semana, tem que haver o selamento do povo de Deus, né? O povo de Deus tem que ser selado. Mas, irmão Douglas, não temos já selado hoje? Não recebemos já o selo hoje? Sim, estamos selados, recebemos o selo do Espírito Santo. Mas lembrando que o selamento é com azeite de ouro, ou seja, todas as pessoas, toda a igreja vai estar unânime, num só pensamento. Hoje nós estamos todos com o Espírito Santo, mas um crê numa coisa, outro crê noutra, e a Bíblia é a mesma. Então essa última semana, o grande avivamento que vai acontecer, vai ser tirado toda essa confusão que tem no meio evangélico. A gente vai saber o que está certo, o que está errado e o que é a doutrina de Cristo. Por isso que tu vê lá um anjo vindo em Apocalipse e trazendo o evangelho eterno. Ele não está vindo pregar no lugar da igreja, tá, pessoal? Aquele anjo ali, ele vem anunciando, assim como Daniel recebeu o anúncio das 70 semanas, como Maria recebeu o anúncio que ela daria à luz. Então, esse anjo que aparece em Apocalipse ali pregando, trazendo o evangelho, é um anjo que vai apenas trazer revelações para tirar todo esse espírito de confusão do meio dos evangélicos. Um crê numa coisa, outro crê noutra, tá bom? Então essa última semana, todos vão estar quando iniciar essa última semana, esse selamento aí, é para que todos venham estar unânimes num só pensamento, todos num só espírito, assim como foi lá em Atos, lá, quando eles receberam o Pentecostes. Todos estavam, a Miquita, Luciane, né, o Itamar, eu consegui ver vocês aqui na telinha, apareceu para mim. Se tem mais alguém aqui, depois eu vou dar um oi, porque eu não consegui ver que tem mais gente. Boa noite, ó, consegui ver o comentário, que benção. Deus te abençoe, Luciane. Deus abençoe tua vida. Estamos sempre orando por vocês aí, tá bom? Gente, Apocalipse, ele não é um livro que é complicado, ele é um livro fácil. Tu tem que só parar e meditar. E se tu não medita, muita coisa na tua igreja, se não fala, se não te ensina o Apocalipse da tua igreja, tu vai ficar confuso em muitas coisas. Sheila, Deus te abençoe. Que bom que tu escuta a palavra de Deus hoje. Que a tua família seja toda salva no nome de Jesus. Bênção de Deus ao povo de Novo Hamburgo. Deus abençoe grandemente toda a tua família, irmãos, irmãs, mãe e família total, né? Então, gente,
Que eu venho dizendo, o Apocalipse, se vocês não estudam, vocês não vão entender várias coisas, muita coisa é importante. Por que muitas igrejas não pregam o Apocalipse? Muitos pastores ainda não sabem. E alguns pastores, por saberem o que eles fazem, eles omitem, porque o Apocalipse ele desmascara várias doutrinas. Tá bom? Então, quando tu vê o Apocalipse, tu vai ver várias doutrinas que são falsas, que são pregadas, que foram enganados. Até nós fomos enganados anos atrás e acreditamos em doutrinas que não eram humanas, que não eram doutrinas bíblicas, né? Eram humanas de homens, na verdade, né? Doutrinas até de demônios, mas que não são bíblicas, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a telinha para vocês verem que tá interessante a aula aí, pessoal. Tá interessante. Vamos lá. Os selos, para quem não viu, para quem chegou agora, volta a live depois que vocês vão ver tudo que eu estou mostrando aqui. O livro selado de 7 selos aí, eu mostrei no início da live. O que é o livro selado? É um livro onde tinha as revelações que João recebeu. Quando ele vai pegando a cada selo que é aberto, tem uma revelação dentro. Os selos já se cumpriram, Douglas? Não, os selos ainda, o que está dentro dos selos não se cumpriu. O livro foi apenas aberto para João explicar para nós o que ele viu e o que Deus mandou ele nos dizer, nos alertar as coisas que iam acontecer e que vão acontecer e que hão de acontecer no tempo do fim, certo? Vamos lá. E aí agora nós vamos ver o que acontece na abertura do primeiro selo. Gente, Apocalipse não é livro para ficar guardado na prateleira, é para estudar. Estão cobrando dinheiro, a reviria na internet para dar esses estudos que eu estou trazendo de graça aqui para vocês. Não precisa pagar, vem comigo que o que eu aprendi de graça eu vou ensinar para vocês. Vamos lá. Cavaleiro Branco é o primeiro cavalo que aparece lá na abertura do primeiro selo. Olha aí, vou botar bem grande na tela para vocês verem. Olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Por que é importante vocês saber isso aqui? Ó, desse cavaleiro branco, muitas igrejas elas pregam que esse cavaleiro branco aqui é o anticristo. Tá errado, tá, pessoal? Não é o anticristo, tá? Primeiro porque o anticristo ele não vai sair vencendo para vencer coisa nenhuma. O anticristo, quando ele se manifestar, ele já vai ser visivelmente pelo povo de Deus como um derrotado, que nós já vamos saber que o fim dele está próximo e que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Porque lá em 2 Tessalonicenses está escrito que não iria acontecer a vinda de Jesus, né, sem que antes se manifestasse o filho da perdição, que é o anticristo. Por que muitas igrejas pregam que esse cavalo branco que é o anticristo e que não é a igreja? Eles pregam porque eles creem numa doutrina que eles não vão estar aqui no período tribulacional, contrariando totalmente a ideia da igreja primitiva. A igreja primitiva não acreditava nessa pregação que nós não passaríamos pelo período de tribulação, tá? Os primeiros cristãos, eles pregavam que esse cavaleiro aqui, eu posso até trazer outro dia o documento aqui para vocês, histórico da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, Inácio, Justino de Roma, Clemente de Roma, eles acreditavam que o cavaleiro branco apontava para a igreja, tanto que ele é branco, simbolizando pureza. Cavaleiro, porque é marchando, porque é branco o cavalo, mostrando a pureza da igreja e a vitória da igreja sobre o povo marcado da besta e sobre o anticristo. Então, este cavaleiro branco aqui, para os primeiros cristãos, não era anticristo, mas sim apontava para a igreja que vai ser vitoriosa, tá bom? Então, algumas igrejas pregam que é o anticristo, mas biblicamente aqui não diz que é o anticristo, até porque assim, quando tu olha para o arco na mão e quando tu estuda os profetas, tu vai ver que o arco aponta para, o arco na mão aponta para Judá. O que é Judá? Judá é o reino do sul, que ficou em Jerusalém. Efraim, reino do norte, na divisão das 10 tribos, o Judá ficou para o lado do sul, em Jerusalém, e as 10 tribos se foram para o norte, aí lá para Samaria, que daí tu entende a história da mulher samaritana. Por que Jesus foi lá em Samaria falar com ela? Porque lá estavam as 10 tribos que tinham se desunido. Por que elas se desuniram? Fazendo um breve resumo. Se desuniram porque Salomão pecou, e aí tem a profecia lá que vai ser dita para Salomão que quando ele morresse, o sucessor dele, que era Roboão, o filho dele, não ficaria com as 10 tribos, com as 12 tribos, né? Então, quando ele morre, se cumpre a profecia,
as tribos se dividem, 10 tribos vão para o norte e as 2 tribos ficam, Judá e Benjamim, tribo de Judá e de Benjamim ficam em Jerusalém. E aí eles adoram em Jerusalém e as outras 10 tribos começam a adorar lá em Samaria. Por isso que quando Jesus passa por Samaria, ele fala com a mulher, ela pergunta para ele, mas mestre, aonde nossos pais adoram em tal lugar? Onde é que nós devemos adorar? Onde é que é o lugar certo? Em Jerusalém ou em Samaria? E ele fala para ela o quê? Nem lá e nem aqui. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque a vontade de Cristo era que nós não ficássemos mais adorando em um lugar específico, no monte e tal, um lugar onde tinha um templo, né? Mas que nós se formássemos o templo de Cristo e que aonde nós estivéssemos, nós pudéssemos adorar a Jesus Cristo, tá bom? Trazendo mais um resumo aqui, mas lembrando que o alvo aqui é Apocalipse. Então vamos lá, porque tem bastante coisa para falar e mostrar para vocês sobre o Apocalipse aqui. Vamos lá, vimos já o Cavaleiro Branco, e sempre que der eu faço um resuminho assim, tá bom, pessoal? Vamos lá, o segundo cavalo, abertura do segundo selo aí, ó. Segundo selo, nós abrimos o primeiro selo, estava o Cavaleiro Branco e a história conta que João vê o Cavaleiro Branco saindo vencer para vencer. Expliquei para vocês que algumas igrejas falam que é o anticristo, mas a igreja primitiva, que é os primeiros cristãos, discípulos dos apóstolos, não acreditavam assim. Pega o teu Google aí, pessoal, pega volta as lives depois e medita. Pega lá no Google e fala assim pro Google, quem foi Policarpo? Ele vai te dizer. Policarpo foi um discípulo direto de João. Quem foi Clemente de Roma? Clemente de Roma está dentro da tua Bíblia, o nome dele aí, colaborador do apóstolo Paulo. Estes homens são os cristãos da igreja primitiva. Os cristãos que tinham na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, os discípulos dos apóstolos. Eles deixaram documentos e eu tenho um monte de documento deles, ao qual eu provo e mostro o que eles pensavam, o que eles criam e o que os apóstolos ensinaram para eles. E o que esses apóstolos tinham aprendido direto de Jesus. Ensinavam para os seus discípulos e a igreja toda naquela época cria daquela forma. Foi vindo outras igrejas, foram criando novas teologias e passou hoje esse evangelho aí de muitas doutrinas que não são bíblicas. Aí vem Adventista, vem Mórmon, Testemunho de Jeová e por aí vai, uma série de igrejas que nós temos aí pregando várias coisas que não são bíblicas e algumas coisas contrariando a ideia dos primeiros cristãos. Então pega teu Google lá e pergunta quem foi Clemente, Inácio, Justino, que tu vai entender mais do que eu estou falando. Para quem gosta de escatologia e está chegando agora, isso aqui que nós estamos falando é uma aula de escatologia, que eu estou dando gratuitamente tudo que eu aprendi e que muitos pastores estão cobrando por aí, fazendo isso um erro, porque a Bíblia diz não é para cobrar, para pegar o evangelho, nem para ensinar. Nem vai em culto, tá, pessoal? Que estão cobrando para trazer pregador, para trazer cantor. Nem vai dar moral para esse falso profeta aí, que não lê Bíblia. Vamos lá. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e fossem-lhe dada grande espada. Apocalipse capítulo 6 e o verso 3. Então aqui na abertura do segundo selo, a gente já vê isso aqui, né? Guerra, vai acontecer muitas matanças, né? Entre si. E a paz vai ser tirada, né? De muitas pessoas. Eles vão começar a se guerrear entre eles mesmos. Então é isso que ele vê na abertura do segundo selo, tá? Ah, já acontece isso nos dias de hoje? Claro que acontece. Mas quando chegar a última semana, isso aqui vai ser numa escala mundial, no mundo todo vai ter essas desavenças com maior. Um exemplo, hoje a gente vê em umas regiões, isso aqui vai ser escala mundial, tá, pessoal? E o que a igreja vai estar fazendo nesse momento? Muitas igrejas falam que a igreja vai estar no céu, né? Não é o que a igreja primitiva pregava, tá? A igreja primitiva pregava que nós estaríamos aqui neste momento pregando o evangelho para que as pessoas se arrependessem. E que nós só vamos se encontrar com o Senhor nos ares ali quando acontecer o toque da última trombeta. E olha, que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já vou mostrar para vocês o que acontece no toque de cada trombeta para vocês verem como realmente a igreja vai estar aqui, tá bom? Olha aí, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, eis que o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão.
Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que a igreja primitiva vai dizer deste texto aqui, deste cavalo preto, a fome vindo, né? Lembrou agora de Elias, né? A passagem de Elias. Elias também veio uma grande fome na época dele, né? E 3 anos e meio sem chuva, né? E é o que vai acontecer novamente. O que a igreja primitiva falava desse cavalo preto? Por que não é para danificar o azeite e o vinho? O azeite e o vinho que aponta tanto o espiritual quanto o alimento da terra. Por que não era para ser danificado todo o alimento da terra? Porque ainda tem a igreja, vai estar aqui na terra sim, e ela precisa ainda se alimentar. Então, não é para danificar tudo. Deixa eu pontuar outra coisa que é interessante para vocês. Algumas pessoas pensam que tu vai ver um cavalo vindo vermelho, preto, esse, o cavalo amarelo, que ele vai vir cavalgando e vocês vão estar vendo com uma foice na mão. Não é assim, tá, pessoal? Isso aqui é algo espiritual. No mundo espiritual, os cavalos estão soltos já. Na verdade, no mundo espiritual, quando tu olha lá para os profetas, lá em Zacarias, tu vê já os cavalos que rondeiam a terra, mas vai existir um momento onde eles vão poder agir de uma forma como agiram no passado. Então, o que a gente está vivendo hoje, por isso que esse Eclesiastes fala, não há nada de novo debaixo do céu. O que a gente está vendo, guerra, rumores de guerra, isso já aconteceu no passado. E as taças que a gente vai ver em Apocalipse aqui, muitas taças e pragas que caíram, lá no Egito também caiu. A gente vai ver que vai cair novamente. Então, é como se repetisse mais uma vez algo na história. Só que lá no Egito foi, na época do Egito, aquele mundo lá, as pragas veio para aquele povo, o povo do Egito, o povo foi liberto, o povo de Israel, o povo do Egito pereceu, né? Só que não acabou ainda a história da humanidade. Eles atravessam o mar, vão entrar na cidade, na terra prometida e coisa e tal. Só que Jesus vai vir, vai morrer na cruz para libertar o povo e a história vai continuar. O fim da história, quando será o fim mesmo? O fim dessa era, deste mundo, deste aion, que eu sempre explico para vocês, que ali no grego aion é tempo, era o século. O fim desse século aqui é quando Jesus vem. Não é que é destruído o mundo todo, mas é o fim de um século, de uma era onde jaz no maligno, para entrar numa era nova, vindoura, aonde quem lidera é o governo do Messias, o governo de Jesus Cristo. Então, sobre esse cavalo preto aqui, fome e miséria, existiu no tempo de Elias, e é como se voltasse novamente, numa escala mundial novamente, a fome vindo e as guerras acontecendo, as matanças acontecendo, esse cavalo sendo solto aqui e a comida ficando muito escassa, né? Uma escassez de comida a ponto de uma medida de trigo por 1 denário, ou seja, trabalhar por um prato de comida. Esse cenário a gente viu em alguns países vizinhos, né? As pessoas trabalhando por um prato de comida. Escala mundial vai ser isso aqui. Porém, a igreja estará aqui e guardada por Cristo. Ou, porventura, Elias não foi alimentado pelos corvos. Então, a igreja primitiva ela acreditava que nós, igreja do tempo do fim, sim, iríamos passar por um período de tribulação, que é onde toda a igreja vai ter um só pensamento, todos vão estar todos unidos num só propósito, todos vão estar dividindo o mesmo pão, todos vão estar andando junto no mesmo lugar, assim como o povo de Israel andou. Que legal que vai ser, né? Tu imagina a gente andando em lugares ermos, lugares desertos, né? Dependendo da providência de Deus novamente. Mas Douglas, como é que vai existir lugares desertos? Tu já vai ver no Apocalipse aqui. Quando acontecer as pragas, taças que vão cair, tu já vai ver que o cenário, esse império que foi construído de ferro hoje, que é tudo uma casa, hoje tu tirar o ferro do mundo, desmorona edifício, desmorona carro, acontece milhares de acidentes aéreos, porque o ferro hoje é o que manda no mundo, na verdade o que mantém o mundo de em pé, né? Mas isso, internet, tecnologia, isso quando acontecer as taças vai começar tudo a ser destruído, este governo do jaz do maligno, que está sendo governado pelo maligno. Vamos lá, tem um cavalo amarelo aqui, que na tua Bíblia vai aparecer esse cavalo aqui, verde, tá? No grego não está escrito verde, por isso que no slide aqui ele é amarelo, tá, pessoal? Que no original, como a Bíblia foi escrita, não foi escrita no português, não foi escrita em alemão, não foi escrita em latim, ela foi escrita no grego, no hebraico, aramaico, foi traduzida, Lutero traduziu para o alemão, vai chegar a tradução do inglês, e vai chegar no português, vai chegar no latim,
por fim vai, né? Por vários idiomas aí que nós temos hoje a Bíblia. Mas no original é cavalo amarelo, tá bom? Vamos lá. E eu vou ler a versão que tá no português, que seria o cavalo verde. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz de um quarto animal que dizia, vem e vê. Eu olhei, eis que um cavalo verde, eu que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. E o Hades o seguia. O Hades é o mundo dos mortos, tá, pessoal? E foi-lhes foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Pessoal, quando fala aqui, nesses textos aqui, ó, presta bem atenção. Olha só que ele deixa bem claro aqui, ó. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Não pense que essa parte da terra aqui, tá? A quarta parte da terra é só no Brasil, ou só na Amazônia, que nem muitas pessoas pensam. Ah, lá, mataram a quarta parte do povo lá da Síria. Está se cumprindo o Apocalipse. Não, ele deixa bem claro aqui que é a quarta parte da terra. Então, tudo que vai acontecer no Apocalipse não está pegando geograficamente um lugar só, não é só uma região. Nós estamos lidando com uma escala mundial e terra não envolve só Brasil. Tem muito evangélico que acha que quando fala a Bíblia, a terra vai ser destruída só o Brasil, ou quando fala que o anticristo vai vir sobre a terra, que vai vir só aqui para o nosso lado. Não, pessoal. Terra é o planeta todo terra, tá? Então envolve pessoas no outro lado do mundo e envolve a quarta parte de pessoas de território mundial, tá? Então tudo que vai acontecer no Apocalipse, esses são eventos que vão acontecer mundial, não só num local, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui para nós. Aí o selo, a gente viu que aqui é o quarto selo, tá? Abertura do quarto selo. E aqui vamos para o quinto selo, tá? Deixa eu pontuar uma coisa que é interessante para vocês. Chegamos no quarto selo aqui, tá? Quando chega no quarto selo, vocês estão vendo que tem uma medição aqui no meio, né? Ó, essa medição mostra para nós o quê? Que esses quatro selos, a abertura desses quatro selos, os eventos que vão acontecer nesses quatro selos aqui, eles fazem parte dos 3 primeiros anos, tá? Nos 3 primeiros anos. Agora nós vamos ver o que mais acontece dentro dos primeiros 3 anos. Depois a gente vai trabalhar aqui com o quinto, sexto e sétimo selo. O que acontece depois dos 3 primeiros anos e meio. Lembrando que são 7 anos, né? O período da última semana de Daniel, a última semana que eu expliquei aí, ó. A última semana, semana de anos, os últimos 7 anos da história da humanidade, aonde o mundo jaz do maligno para a era vindoura, a era de Cristo. Essas 4 selos que abrem aqui e as 4 trombetas que a gente vai ver agora aqui, elas vão abrir, elas vão tocar. Esses selos aqui estão revelando coisas que vão acontecer também no toque das trombetas, tá bom? Então assim, ó, deixa eu falar outra coisa para vocês. Não pense que é assim que funciona. Abre um selo e toca uma trombeta, abre uma trombeta, toca uma trombeta e abre outro selo. Não, os selos foram abertos, tá lá a história contando. E agora o que não aconteceu, os eventos que estão dentro dos selos ainda, só tá contando a história, vai acontecer. No toque das trombetas vai acontecendo coisas que foram vistas dentro dos selos. Os selos contam toda a história do Apocalipse. Tudo que está dentro do livro selado conta a história do livro Apocalipse, tá bom? Vamos lá, depois vocês voltam à live, fazem a meditação de novo, oram a Deus, que Deus dá mais entendimento para vocês. Não é tão difícil assim, tá, pessoal? A gente se assusta às vezes porque as igrejas não ensinam, mas vamos lá. Olha o que acontece no toque da primeira trombeta. E tu já viu isso aí na tua Bíblia, tá? E se tu não viu, tu vai ter a oportunidade depois de pegar. Se quiser, me chama no privado, aqui no Facebook mesmo. Eu mando esse documento aqui para você, esse slide aqui. Lembrando que ele não abre no telefone celular, tá? Assim para te ver grandão, assim que eu tô mostrando. No celular vai abrir muito pequeno. No notebook vai abrir bem grande, se você tiver notebook, tá bom? Mas o celular abre pequeno. Eu estou fazendo um compartilhamento de tela aqui para conseguir mostrar isso para vocês, tá bom? Por isso que está abrindo bem grande ali. E até acabou caindo aqui agora. Mas eu vou abrir de novo lá. Isso aqui acontece às vezes. Não sei se é por causa do tempo que eu estou aqui já com ele aberto. Mas vamos lá, vamos abrir de novo.
e vai dar tudo certo. Esses dias fui dar esse estudo aqui e não consegui, pessoal, abrir todo ele. Não consegui. Foi muito triste, fiquei muito triste. Tentei dar um estudo inteiro, né? Chegou na hora, ele não abria, não conseguia transmitir a tela pro público, né? E aí, nossa, fiquei bem triste. E aí trouxe a pregação, trouxe a mensagem igual, tá bom? Vamos ver se eu consigo abrir ele de novo aqui. Tô tentando. Ele dá essas quedas aí. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Enquanto ele vai abrindo, eu vou conversando com vocês aqui. Então, pessoal, o livro selado, vocês já viram o que acontece nele? Já viram o livro selado que está dentro do livro, as coisas ali, os eventos. Quando vai tirando o selo, vai contando a história toda do Apocalipse. E agora nós precisamos ver as trombetas. Quando toca as trombetas, o que acontece no toque das trombetas. Tá bom? Vamos tentar de novo aqui. Se não der, eu faço o vídeo em 2 partes. Também não fica muito longo o vídeo. Tá? Mas eu creio que vai dar. Creio que nós estamos no caminho aqui para fazer ele funcionar. Deixa só mais um minuto aqui. Isso assim fica muito mais fácil eu dar assim para vocês o estudo. Vocês conseguem ver perfeitamente. Não está abrindo mesmo. Não sei se é um tempo que ele tem, que ele fica no ar, ou se ele apenas... Ó, vai abrir de novo, glória a Deus. Vamos lá. Não sei se ele cai por um pouco ali, mas esse dia eu fiquei 1 hora tentando, não consegui. E não consegui dar o estudo mesmo. Agora abriu, tá, pessoal? Graças a Deus. Deus é bom para nós. Tem nos ajudado aí. Eu chego a ficar... chega a me dar uma angústia, né? Não poder dar o estudo, assim, não ter uma qualidade melhor para mostrar para as pessoas. Mas Deus sabe todas as coisas, né, pessoal? Vamos lá. Já abriu já aqui, já estou com ele aberto. Já vou conseguir dar. Agora a gente já sabe, se acontecer de novo, que pode ser que é só por 1 minuto. Vamos de novo. Fica aí com nós. Falei para vocês ali que acontece, que os 3 primeiros anos ali são a abertura dos 4 selos e o toque das 4 primeiras trombetas são nos 3 primeiros anos e meio. Isso que eu tô falando para vocês, pessoal, a igreja primitiva, ela já ensinava, tá? Nos primeiros séculos ali, os primeiros cristãos, para vocês terem noção, criancinhas pequenas já sabiam tudo isso aqui que a gente está estudando hoje, tá? Então, isso aqui não é novidade nenhuma. Se nós pegássemos cristãos lá do primeiro século, de 2000 anos atrás, no ano 60, 70 depois de Cristo ali, eles já sabiam isso aqui tudo, porque já era ensinado isso aqui. Todas essas coisas já eram ensinadas. Ah, mas aí as pessoas vão dizer assim, Paulo não tinha um Apocalipse. Não tinha um Apocalipse, mas eles tinham os profetas. Tudo que está dentro do Apocalipse já era anunciado lá no Antigo Testamento. Tá bom? Vamos lá. Aqui, toque da primeira trombeta. O que acontece no toque da primeira trombeta? Vamos ver. O primeiro anjo tocou a trombeta. Tocou a trombeta e houve fogo, e houve saraiva e fogo misturada com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada a terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, capítulo 7. Eu poderia mostrar para vocês aqui, ler para vocês, mas vai demorar muito tempo. Qual as consequências disso, ó, quando ocorre isso? Ó. Podia mostrar tudo isso aqui para vocês, nós lê tudo, ó, mas isso aqui a gente deixa para outra hora. Ó. Olha as consequências que dão quando toca a primeira trombeta. Eu vou ler isso aqui e depois os outros eu vou pular, tá bom? A onda de extinções iria além das florestas, acabando com a vida selvagem. Para você estar pequenininho aí, né? Que depende de árvores únicas e pequenas. O clima do planeta também seria drasticamente alterado. As árvores agem como bombas hidráulicas biológicas, sugam a água do solo e depositam na atmosfera, transformando-a de líquido em vapor. Ao fazer isso, as florestas contribuem para a formação e precipitação de nuvens. Sem árvores, as áreas anteriormente florestadas se tornariam mais secas e propensas e secas extremas. Quando a chuva chegasse, as inundações seriam desastrosas. Claro, não tem árvore, né? E a erosão maciça impactaria os oceanos, sufocando recifes e coral.
e outros habitantes marinhos, ilhas sem árvores perderiam barreiras contra o avanço do mar. Muitas desapareceriam. Muitas das 1,6 bilhões de pessoas que atualmente dependem diretamente de florestas para sobreviver, inclusive para colher alimentos e remédios, enfrentariam a pobreza e a fome. Viu o que eu falei? Dos cavaleiros lá, a fome vindo. Ainda mais pessoas que se viriam incapazes de cozinhar ou aquecer suas casas. Imagina um país que é frio, né, pessoal? O que vai acontecer? Dada por falta de lenha, né? País que eles dependem da lenha, né? Com o tempo, porém, os solos de todos os lugares se esgotariam, exigindo quantidades significativas de fertilizantes. Um aquecimento adicional acabaria por tornar a agricultura impossível na maioria dos lugares. Além dessas mudanças devastadoras, haveriam impactos à saúde. As árvores limpam o ar ao absorver poluentes e aprisionar material em partículas em suas folhas, galhos e troncos. Também pode haver surtos de doenças raras ou novas, adquiridas a partir de espécies com as quais normalmente não entramos em contato. Então, olha só, tudo isso aí vai acontecer, todos esses eventos. Isso aqui é apenas o toque da primeira trombeta, tá bom? A pergunta que eu faço para vocês, para quem fica falando, né? Aí tu vê nas internet, já estamos no apocalipse. Me diz aí, quem é que já viu a terça parte das árvores do planeta Terra ser queimada? Às vezes as pessoas veem ali a terça parte de um lugar que queima ali, num mato, numa cidade, um bairro, diz, tá ali cumprindo apocalipse. Não é assim. Lembra que eu falei para vocês, a Terra, ela não é só um lugar. Quando o Apocalipse fala da terça parte ou da quarta parte, está falando da quarta parte mundial da Terra, tá bom? Então aqui, esses eventos, imagina se as árvores foram tudo queimadas nessa terça parte na Terra. Como vai ficar a umidade do chão? Porque as águas, elas sugam também a água, né? Tem eucalipto aí que chega a 50 litros de água, chega a sugar do solo, né? Imagina essa quantidade de água agora umedecendo o nosso solo. Como vai ficar frágil a terra? Vai ficar frágil, vai ficar um solo fraco para tudo. Isso no toque da primeira trombeta, tá? E nós vamos ver se a igreja está aqui ainda neste momento ou não, tá bom? Já nós já vamos ver se a igreja, se tem a possibilidade da igreja não estar aqui neste momento do toque dessas trombetas, tá bom? Deixa eu continuar a abertura aqui para ver, para mostrar para vocês. Vamos lá. Toque da segunda trombeta. Vamos lá, vamos abrir o toque da segunda trombeta aqui para vocês verem. O segundo anjo tocou. Opa, não está aberto lá para vocês. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha o mar tornando-se em sangue, igual lá aconteceu lá no Egito, lembra? Mas é a terça parte do mar, não é a terça parte da água que tem aqui pertinho do Tramandaí. Não é a terça parte da água que está só perto ali de Osório. É a terça parte do mar, tá? E a terça parte do mar se tornou em sangue, e a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Terça parte, ainda tem criaturas que vão viver. E foram destruídas a terça parte das naus. Apocalipse capítulo 8, verso 8 ao 9. Isso aí é o toque da segunda trombeta. Toque da terceira trombeta, o que acontece? No toque da terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, verso 10. Vamos ver se fala de alguma coisa aqui, das consequências. Nos dias de hoje, 2,5% da toda a água presente no mundo é potável. Voltou de novo a cair. Não sei por que cai. Não sei por que cai, pessoal.
Não sei porque. Agora durou menos tempo, né? Pode ser porque é o jeito que eu pego o telefone também. Mas a gente está vendo aí que a terça parte, já tendo uma queda na terça parte da. Terça parte das águas. Deixa eu apertar aqui, ver se é isso aqui que acontece. Terça parte das águas aqui, a terça parte do mar agora sendo afetado. Então, é o que eu venho falando, não é só numa região, é no mar todo, é que nem no Egito. O mar todo, a água toda daquela região se tornou em sangue. Tá? Então, o que acontece em Apocalipse, pessoal, não atinge só uma região. Sempre quando atinge, atinge toda a terra. Esse é o alvo da história aqui. É atingir toda a terra. Vou tentar abrir de novo. Caiu de novo, infelizmente. Peço desculpa para vocês. Não sei por que cai. Vou tentar pesquisar para ver por que cai essa nossa transmissão aqui de tela. Né? Por isso que é bom o computador. O computador não acontece isso aqui, né? Logo, logo a gente vai pegar um computador. Vai comprar, não tenho. E a gente vai comprar e a gente vai fazer com mais qualidade. Felizmente, quem tem aí muita coisa está vendendo, né? A gente está tentando fazer tudo gratuitamente. E aí, de graça, a gente tem mais dificuldade, mas não é impossível a gente dar um estudo que a gente aprendeu. E não vou dizer assim que por ser de graça, por a gente não ter tecnologia, é porque a gente dá de graça. Não, pessoal. Não é, às vezes é tudo no tempo de Deus. Tem pessoa que ia chegar aqui, um dia eu conversando com um pastor, ele me disse, eu vou abrir uma igreja, mas preciso de 200 membros fiéis todo mês com tanto de dinheiro. Esse cara, tu tá pensando já no dinheiro, tá pensando nas pessoas que precisam vir. Quer dizer que tem que ter pessoa com dinheiro na tua igreja, se estiver pobre, tua igreja não anda. Não, é porque daí eu vou alugar um templo e tal, mas é mais fácil tu pegar e ir atrás das almas que estão perdidas por aí, ou abrir a tua casa aí numa garagem e fazer teus cultos. Ou, imagina Jesus, né, fazendo isso aí. Imagina Jesus tendo que dizer, primeiro antes de eu começar a obra eu tenho que ter tantos membros aí com tanto dinheiro. Não foi isso que ele ensinou, né? Não sei por que fica assim. Nós estávamos no toque da quarta trombeta, né? Não, na segunda, terceira trombeta já, né? Vamos ver aqui qual toque de qual trombeta a gente estava. Caramba, quando fica assim cai mesmo, hein? Cai mesmo, aí fica difícil de dar essa aula, pessoal. O último dia eu demorei bastante para conseguir. Hoje parece... Bom, então vamos lá. Vamos recapitular enquanto volta aqui. Toque da primeira trombeta. Acontece aqueles eventos ali que da terça parte das árvores. Selos. Livro selado. Dentro do livro contando a história. Quando começa a última semana de Daniel? A gente vai ver mais para frente que a última semana ela começa. E para essa última semana de Daniel começar, além do selamento que ocorre no povo de Deus... Também nós vamos ter ali 10 reis ali, 10 homens potências mundiais que vão se levantar. Isso que a igreja primitiva pregava. Isso eu já vim falando para vocês em outras lives. Só que hoje eu estou trazendo um estudo melhor para vocês. Estou trazendo o desenho aqui para vocês poderem contemplar melhor. Infelizmente caiu, está caindo umas 2 vezes, eu não sei se é por causa da internet ou o quê. Mas é assim, pessoal. Quando a gente vai olhar para a igreja primitiva, eles criam que, para iniciar essa última semana, deveriam ter 10 homens, potência mundial, 10 reis, eles vão falar que é os que estão em Apocalipse lá, que eles vão se unir, e eles se unindo, eles vão governar o mundo juntos, 10 reis governando o mundo juntos, todos eles juntos. E quando eles estiverem juntos governando o mundo, é que vai acontecer o início dessa última semana. Por quê? Porque do meio desses 10 reis vai surgir o anticristo. E o anticristo ele surge ali e persegue o povo de Deus depois dos 3 anos e meio. Por que ele não persegue quando ele inicia já a sua campanha? Porque ele precisa atrair o povo, porque ele precisa, no meio dessa falsa paz que está tendo, ele precisa estar no meio daqueles líderes ali. E aí ele vai quebrar esse acordo de paz entre eles ali, vai ser quebrado.
e ali no meio ele surge derrubando 3 das lideranças mundiais que terão no mundo, né? E depois que ele derruba essas 3, ele se torna o 8º rei, ou 8º reino, né? Que vai estar sobre a terra, copiando assim, né? A Jesus Cristo, que aponta também para o rei que vai vir e vai governar a terra, certo? Bom, eu acho que por hoje de live a gente pode parar, e para não ficar muito comprida também, né, pessoal? Deixa eu ver quantos minutos dessa de live. 1:19, né? E a gente faz outro dia mais um pedaço dessa live aí. Eu acho que ficaria legal, né? Não ficaria muito longo, eu posso fazer uns cortezinhos depois. E não é muito falar que Deus opera. Paramos na segunda trombeta, né? Segunda, terceira trombeta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi. Apocalipse capítulo 8. Deixa eu ver aqui no meu app. Eu queria mostrar para vocês meu app como ele funciona. Para vocês verem também. Isso aqui é interessante. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Apocalipse capítulo 8. Vamos ver. Eu acho que nós paramos na Águas Amargas, né? Isso, paremos no toque da terceira trombeta, tá? No toque da terceira trombeta. Então, a gente continua no outra live falando só sobre a terceira trombeta. Quero agradecer a todos que ficaram comigo nessa live. Eu sei que as pessoas precisam fazer comida, se alimentar, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Não podem ficar mais tempo, se pudessem ficariam. Tem que dar atenção para o esposo, para a esposa. Tem que organizar, as voltas às aulas estão aí. Então eu sei que também não é fácil ficar no telefone, porque as pessoas têm família, mas quero agradecer a todos que ficaram, todos que compartilham, todos aqueles que não compartilham aqui, mas compartilham do que aprendem com outras pessoas. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal, Sacerdote do Reino de Deus. Quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Agradecer as pessoas que curtem os nossos vídeos. Quem não curtiu ainda, dá o seu like, tá bom? A gente não depende de viver do dinheiro aqui do YouTube, porque se nós dependesse a gente ia passar fome, porque é muita pouca curtida, né? Fome não ia passar porque Deus ia sustentar nós igual, né? Mas se nós dependesse do YouTube, sim, porque é muito pouca curtida, muito pouco membros, né, que a gente tem, ou membros não, pessoas inscritas, né? O que acontece, pessoal? Deixa eu agora falar para vocês. Sou uma pessoa que eu não me preocupo muito com números, tá? Tinha um tempo que eu comecei, isso eu já vou falar para quem está começando, tem vontade de começar um canal. No início, pessoal, eu ficava assim, bah, mas tão pouca gente, quando eu vou conseguir? Quando eu vou alcançar o número de pessoas? Quando vai vir bastante gente curtir? Ah, a gente faz vídeo, mas ninguém curte. Ah, a gente faz, mas só entra 1, 2 na live. No começo eu ficava assim, e aí tu vê a gente trazendo vários documentos, várias coisas boas. Aí vários caras pregando engano, aí um monte de gente nas lives dos caras. E ficava assim, bem agoniado, sabe? Porque realmente é uma verdade. Tu vê uma live, às vezes abre aí, cantores falando um monte de besteira, cantores pregadores que pregam por dinheiro, pregando um monte de heresia aí. Tu vai lá olhar a live do camarada cheia, né? E aí ficava triste com aquilo ali, pensava, nossa Senhor, tem piedade de mim, tô tentando fazer um trabalho sério. Mas pessoal, o tempo foi passando, isso eu tô falando para quem quer abrir canal também. O tempo foi passando, eu fui vendo que você não importa. Importa se tu tem uma pessoa que vê teu vídeo. Tu não tem que se preocupar com quantos vão ver e quantos não vão ver. Tu tem que se preocupar em fazer o teu trabalho. Porque se Deus quiser mostrar para uma pessoa, é aquela pessoa que tem que ver. E o importante é que teu vídeo, que o teu conteúdo que tu vai fazer, ele chegue em quem Deus quer que chegue. Se Deus quiser que chegue numa criança, se Deus quiser que chegue... Porque Samuel foi atrás de uma criança lá para ungir, né? Foi ungir Davi. Se Deus quiser que chegue numa criança, beleza. Te alegra por isso, porque tu tá fazendo um trabalho, tá trabalhando pro patrão. É a mesma coisa que tu quisesse que tu trabalhando numa empresa de cadeira
e tu fez 1000 cadeiras, mesma coisa que tu quisesse que teu patrão vendesse todos os dias as 1000 cadeiras que tu fez lá, e ele não vendesse. Ele tá te pagando e tu tá trabalhando, fazendo aquela cadeira, ele tá te sustentando, né? Tu tá trabalhando para ele. Não te preocupa para onde vai a cadeira ou quantas cadeiras ele vai vender. Entende? Te preocupa com o que tu tá fazendo, porque se ele quiser te mandar embora, ele pode vender as 1000 cadeiras e vai te mandar. Se ele quiser te mandar embora, ele pode vender uma cadeira e te mandar. E se ele quiser te mandar embora, mesmo que ele não venda nenhuma cadeira, ele pode ficar contigo na firma. Ah, mas daí ele quebra. Depende. Depende como é o pensamento dele. Depende como é que é o capital. Depende como é que é o planejamento que ele fez. Às vezes ele planejou para começar uma empresa e sabe que vai só ter lucro dali tantos anos, dali tantos meses. Então ele vai ficar contigo igual. Depende da mente dele. Só que agora estamos falando de Jesus, né? Trabalhando para o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, para Jesus, fazendo teu vídeo para Jesus. Não importa se uma pessoa vai ver. E se tu fez 1000, 50, 100 vídeos, não importa se um vídeo foi visto. Continua trabalhando. O que importa é que aquela vida que viu aquele vídeo era exatamente a vida que Deus queria que visse o vídeo, né? Olhasse o vídeo. Então o importante não é a gente se preocupar, que nem eu me preocupava no começo. O importante não é ficar com ansiedade por causa de fulano, ciclano, beltrano, quem vê, quem não vê, quem compartilha, quem não compartilha, quem se inscreve, quem não se inscreve, se chega ou não chega. Não é. O importante é que tu pense em fazer tua parte, e tu fazendo a tua parte, tu tá trabalhando pro rei. O rei vai fazer a parte dele, ele vai deixar chegar onde ele quer que chegue. Se ele quiser que chegue numa pessoa, é aquela ali que ele quer. É aquela ali. A nossa vontade é que chegue em milhares. Mas, certa feita, Jesus estava pregando e falaram: mestre, tem uma multidão aqui. Fala de um jeito que eles entendam. Para de falar em parábolas. Eles não estão entendendo nada. O que Jesus falou? Eu estou falando exatamente em parábolas para que entendam só aqueles que eu quero que entendam. Será que Jesus não queria que outras pessoas entendessem? Não. A vontade era que todos entendessem. Porém, o coração deles não deixava que a palavra entrasse. Por isso que a gente vê algumas parábolas ali. Plantou a semente, mas a terra veio os espinhos. Plantou numa terra boa e aí nasceu. Por isso que a gente vê parábolas. Não jogue pérola a porcos. Existem lugares onde a palavra chega no meio de uma multidão e ela atinge um só que tem um coração limpo para Deus. E é a mesma coisa que eu digo para você que começou e quer começar um canal no YouTube, no Facebook, quer começar a dar estudos, ou que até mesmo não é no YouTube, ou tu quer dar um estudo para tua família, para o teu esposo, quer fazer célula na tua casa, quer ensinar pessoas nos lugares, na rua, no evangelismo. Não te preocupa quantas pessoas vão se converter através da tua pregação. Não te preocupa quantas pessoas vão ouvir aquilo que tu diz, a verdade que tu prega. Te preocupa em fazer a tua parte. Porque se tu semear e a terra for boa, o que rega, que é Cristo, vai fazer com que aquela árvore dê frutos. Então te preocupa em fazer a tua parte, que a tua recompensa vai vir de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe todos vocês. Ficamos com a próxima live para outro dia. E que Deus ilumine a cada um de vocês. Fiquem na paz, Senhor. Fui, povo de Deus. Bah, povo de